Glórias sejam dadas ao Senhor. Meus amados, vamos fazer a obra do Senhor. Vamos falar sobre a divindade do Senhor Jesus. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, é criação do Pai, é derivado, ele não é eterno. O que diz a Bíblia Sagrada? Antes, vamos ver as considerações a respeito dessa expressão, o Filho de Deus. Devemos entender que subsiste uma relação eterna entre o Filho e o Pai na deidade. É o que a Bíblia diz. Quer dizer, o Filho de Deus, em sua relação eterna com o Pai, é denominado Filho. Não porque ele, em certo tempo, começou a derivar seu ser do Pai, mas porque ele é e sempre foi a expressão que o Pai é. Como está em João 14:9, em que Jesus, respondendo a Filipe, disse: Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. O qual Jesus, sendo o resplendor da sua glória, a glória de Deus, e a expressa imagem da sua pessoa, são definições do que significa ser filho de Deus. Portanto, a deidade absoluta e não a deidade em sentido secundário ou derivado. É o que se quer dizer com o título o Filho de Deus. Verdade? Deidade absoluta, como está em Colossenses 2, versículo 9. Nele, em Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Corporalmente, significando a totalidade da divindade está no Senhor Jesus, e ele disse isso. Mas vamos, primeiramente, ver o que os judeus entendiam por ser filho de Deus. Na verdade, quiseram até apedrejá-lo, porque Jesus se disse Filho de Deus. Então você vê a importância que tem esse estudo. Jesus disse: eu e o Pai somos um. João 10, versículo 30. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu Jesus: não está escrito na vossa lei e tal. Então ele vai dar uma explicação aqui, e ele diz no versículo 37, se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço, e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim, e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos. Então, Jesus diz: aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse sou filho de Deus. Então eles tinham essa credencial, esse título de Jesus, como que Jesus estivesse dizendo: eu sou semelhante a Deus. Mas Jesus já havia dito: eu e o Pai somos um. Por isso ele diz: nós te apedrejamos, nós queremos te apedrejar, te sacrificar, é porque tu te fazes Deus a ti mesmo, dizendo que é filho de Deus. Então, está aqui uma consideração. E os discípulos atestaram exatamente isso, que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, como está em Mateus 14:33. És verdadeiramente o Filho de Deus, dito pelos discípulos. E Jesus aceitou esse título quando Pedro se dirigiu a ele e disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo.
E Jesus aceitou tacitamente. Então vamos ver o que diz a Bíblia Sagrada. Por exemplo, em João, no comecinho do Evangelho de João, primeiro versículo, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vamos detalhar. O que quer dizer no princípio? No princípio quer dizer antes de todas as coisas criadas. Antes de todas as coisas criadas. Por quê? Porque lá no comecinho da Bíblia, em Gênesis, no primeiro versículo da Bíblia, está escrito: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Ou seja, antes de todas as coisas criadas, só existia Deus, porque é eterno. Deus criou os céus e a terra. Pois bem, e este verbo estava no princípio com Deus, no princípio. Porque Jesus é antes de todas as coisas criadas. E continua dizendo, todas as coisas foram feitas por Ele, então Ele Criador também. E aqui nos comentários da Bíblia de Estudo Pentecostal está escrito sobre o Verbo. João começa seu evangelho denominando Jesus de o Verbo, do grego Logos. Mediante este título de Cristo, João o apresenta como a palavra de Deus personificada e declara que nestes últimos dias Deus nos falou através de seu Filho. Jesus falou isso, afirmou isso mais de uma vez. O Pai fala através de mim. E também o seguinte, o relacionamento entre Verbo e Pai. Cristo pré-existia com Deus antes da criação do mundo. Será? Vamos ver aqui o que diz mais a Bíblia em Colossenses, no capítulo 1 de Colossenses. Fantástico isso aqui. Capítulo 1 de Colossenses, do verso 15 ao 17. O qual, falando a respeito de Jesus Cristo, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aqui confirma João 14:9, em que Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, criou tudo. Sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Agora no 17, para fechar a questão. Ele, Jesus, o Filho, é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por Ele. Então, meus amados, como eu já disse, Colossenses 2:9 diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Eu quero dizer que a divindade do Senhor Jesus está expressa na Bíblia através de muitos versículos, não vou tratar de todos agora, mas lá na profecia de Isaías 9, versículo 6, já diz que ele, um dos títulos dele, de Jesus Cristo, já o chama de Deus poderoso, ou Deus forte. Isaías, vamos ver, Isaías 9, versículo 6. Porque aqui diz, ó, o seguinte, escrito 700 anos antes de Jesus. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Na versão das Testemunhas de Jeová, Sociedade Toda de Vigia, está assim: Deus poderoso em vez de Deus forte, confirmando a divindade do Senhor Jesus. Pois bem, então nós temos aqui na profecia e temos também no Evangelho de João, logo no início, dizendo que ele é antes de todas as coisas criadas, e em Colossenses confirmando realmente a sua eternidade. Mas eu fiz aqui imaginei uma comparação, uma semelhança a respeito da divindade de Jesus, e qualquer coisa que a gente pode querer assemelhar é muito grosseira, mas para fim didático. Quando eu li aqui João 16,
a respeito da declaração do Senhor Jesus, sendo enfático em dizendo que saiu de Deus, Jesus dizendo que saiu de Deus, eu fiz uma comparação com o oceano. Mas primeiramente eu vou ler aqui, ó. Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. João 16, 27. Em seguida ele diz, saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Ele fala tanto, sair de Deus como sair do Pai. Disseram-lhe os seus discípulos, eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Aí os discípulos disseram, agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Saíste de Deus. Também, no Evangelho segundo São João 17, 8, está escrito, porque lhes dei as palavras que me deste. Jesus falando. E eles as receberam. E têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Saiu dele. Então eu fiz uma comparação para efeito didático, poder compreender melhor isso aí. Digamos o oceano. Você tira uma gota d'água do oceano, ou uma porção, um copo d'água do oceano. Essa porção, essa gota d'água, contém as mesmas substâncias, a mesma essência, a mesma composição de todo o oceano, a gota d'água, porque a gota d'água saiu do oceano. Saiu de lá. Jesus saiu de Deus e ele tem a mesma essência, os mesmos atributos de onisciência, de potência, imutabilidade, eternidade de Deus. Eu fiz essa comparação apenas para que nós possamos refletir mais, nos aprofundar nessa questão. Então, meus amados, aqui está esta palavra que diz cabalmente que Jesus é antes de todas as coisas criadas, como está escrito. Colossenses 1, 15, 19, que eu vou ler aqui, fazer uma leitura mais demoradamente, dizendo o seguinte, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito da criação, e diz aqui no versículo 17, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Antes. É por isso que no Evangelho segundo São João, no capítulo 1, que é uma declaração inequívoca, contundente, né, a respeito da divindade do Verbo, é essa declaração aqui, a declaração mais precisa a respeito da divindade do Senhor Jesus. No princípio era o Verbo, existia o Verbo, existia antes de todas as coisas. Este Verbo que se fez carne, e o Verbo estava com Deus, duas pessoas. Aqui já fala da pluralidade de Deus. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele diz, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. E ele estava no princípio com Deus, com o Filho. E no verso 14, diz o seguinte, e o Verbo, que lá no primeiro versículo diz que era Deus, e que é Deus, se fez homem, se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E no verso 18 diz, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Saiu de lá, ele sabia tudo, ele tinha essa relação eterna com o Pai, mas eu vou trazer aqui
esta declaração do Senhor Jesus. Mais uma para finalizar. Vejam bem. João 3,13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Como é que pode? Jesus aqui na terra, o Verbo feito homem, o Deus encarnado, o Deus que se fez homem no ventre de uma virgem, dizer, eu não estarei no céu, eu estou no céu. Em outra parte, ele diz, ele confirma isso. Como, pastor? Seguinte, quando ele diz para o ladrão na cruz, está em Lucas 23, 43, ele diz, na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aí os contradizentes dizem, não, Jesus não fez uma afirmação correta, porque Jesus ainda passou 40 dias aqui, ele não subiu antes disso. Mas Jesus disse, na verdade estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque Jesus estava no céu, nunca saiu do céu. Ele está dizendo aqui. O Filho do Homem está aqui na terra, mas está no céu. Por quê? Não foi porque o Filho veio, desceu e se fez homem, que Deus ficou apenas sendo Deus Pai e Deus Espírito Santo. Uma mudança na substância, na essência de Deus? Não. O Filho sempre, porque o Filho é eterno. Deus é imutável. Ele continuou no céu. É por isso que ele disse ao ladrão na cruz, estarás comigo. Amém? Outra coisa, João 14,6, muito conhecido. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele não disse, ninguém vai ao Pai. Não, por quê? Ele e o Pai são um, ele estava no céu, ele sempre esteve no céu, ele é Deus conosco, o Emanuel. Por isso, não vamos tratar de todas as passagens bíblicas que falam e testemunham da divindade do Senhor Jesus, mas por enquanto, nós vamos ficar aqui só com essas explicações. Muito obrigado.